Graças e paz, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado por estarem juntos comigo nesse projeto, estudando o livro de Gênesis. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Semana passada a gente falou do capítulo 2, terminamos falando da criação de Eva, e hoje a gente vai entrar no capítulo 3, um capítulo muito importante, muito rico de informações. Espero que você consiga captar o máximo de informações, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vamos juntos? Capítulo 3 fala da queda do homem. E a gente colocou assim na apostila. Vou estar mandando para vocês também. Como já é conhecida a história de Adão e Eva no Jardim do Éden, até aqui aprendemos que tudo que Deus planejou para o homem era perfeito. Os animais e o homem eram herbívoros, vivendo em um jardim lindo, plantado pelo próprio Deus. A única coisa que Deus pediu foi para não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Mas afinal, o mal já existia? Porque na criação, todas as vezes que Deus criava, você via Deus falando assim, e viu Deus que era bom. A narração dizendo, e viu Deus que era bom. E esse mal? Bom, o jardim já tinha sido feito, o homem e a mulher estavam no jardim, mas ali no jardim, lembra que a gente falou sobre guardar o jardim? Não tinha quem guardasse o jardim, porque o inimigo estava ali. E o mal, ele nasceu dentro do inimigo, dentro do diabo. E foi na sua intenção, o seu ego crescido e a sua intenção de tomar o trono de Deus. Ele diz que me assentarei no trono do Altíssimo e serei como Deus. Serei como Deus. Preste atenção nisso. Serei como Deus. E ele convence 1/3 dos anjos a estarem com ele. E eles são expulsos do céu e estão na terra agora, estão no jardim. E aí agora a gente vê na narração eles como serpentes no jardim. Mas antes disso eu quero falar uma coisa contigo. Você nunca vai ver nessa apostila o nome Lúcifer, porque Lúcifer não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Lúcifer ele surgiu de uma tradução do Papa Damaso I, também conhecido como Libério. Ele pediu a um biblista chamado Jerônimo para traduzir a Bíblia do hebraico, mais perto do original que tivesse nas cópias, para o latim, porque já tinha sido traduzido para o grego, que era a língua oficial da época, e na Septuaginta. E agora ele pede para que seja traduzido para o latim, né? E é chamado Vulgata Latina essa tradução. Até século XX, mais ou menos, era comum, né? Eu não sei como é que está hoje, nas missas terem celebrações em latim, nas missas católicas. Era comum isso. Isso vem lá da época desse Papa, quando ele pediu a tradução da Bíblia para o latim. Então, quando Jerônimo estava traduzindo, e ele chegou em Isaías 14, lá diz o seguinte, como caíste do céu, ó estrela da manhã. E aí ele traduz estrela da manhã como lux fero, o portador da luz. E aí isso se tornou, juntaram, né, lux fero, Lúcifer, e passou-se para frente que seria, né, se tornou o nome do diabo, mas não é o nome dele, ok? Lúcifer não existe na Bíblia, tá bom? Então vamos dar continuação. A serpente está no jardim e ele é identificado em Apocalipse 12:9, a antiga serpente como o próprio Satanás. Só para dar uma base bíblica para vocês. E aí a serpente começa a conversar com Eva. E aí a gente percebe que a serpente não era algo muito feio, porque se você se depara com a serpente hoje, no mínimo medo você vai ter, não vai se aproximar dela. Então, a serpente provavelmente era muito diferente do que a gente conhece hoje, até mesmo porque a ciência descobriu que a serpente tinha membros. E aí, se você coloca na internet hoje, você não vai ver mais a pergunta, a serpente tinha membros, porque foi descoberto que, né, cientificamente, não botar assim no DNA das serpentes, que elas tinham membros, que ela tem um componente que só seres que têm membros, ou já que já tiveram, tem aquele componente no DNA. E aí descobriram isso,
E a pergunta hoje se torna o seguinte na internet: em que momento da história a serpente perdeu esses membros? Ou seja, a ciência só vem comprovando a Bíblia dia após dia. Ok? Então a serpente, conversando, dialogando com Eva se deixando seduzir pela serpente, e a serpente diz o seguinte: Deus falou para vocês não comerem desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Sereis como Deus. Prestarem atenção no que eu falei agora um pouquinho, para prestarem uma atenção especial nesse sereis como Deus. Aquilo que o diabo queria para si, e ele foi expulso do paraíso por isso, de tentar tomar o trono de Deus e ser como Deus, né? Me assentarei no trono do Altíssimo e serei como Deus. Agora a criação de Deus, do homem, aquilo que ele fala, ele me expulsou e criou o homem, mas eu vou corromper essa criação dele também, da mesma forma como eu queria. E aí ele diz para Eva: se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecerão do bem e do mal. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, paladar, agradável aos olhos, visão, desejável para conhecimento. Bom, eu vou falar agora para vocês só um parêntese aqui. É o seguinte: o inferno tem 5 portas. 5 portas. Essas 5 portas são os 5 sentidos do ser humano: visão, olfato, paladar, audição e tato. Com esses 5 elementos, com esses 5 sentidos, você pode pecar e ir para o inferno. Eles estão aqui para nos abençoar, usamos nossas mãos para abençoar. Mas se você não vigiar, você vai usar para pecar. E às vezes você vê algo muito agradável, porque o diabo ele não traz nada feio para você não, tá? Ele não traz nada feio não. Então, às vezes você vai olhar e vai desejar aquilo. Pode ser seduzido. E aí a voz vai ser doce, vai ser do jeitinho que você gosta de ouvir, porque ele te conhece. Então, tudo isso influencia o seu cérebro a tomar decisões. O seu cérebro é a sua psique, é a sua alma. Ok? E aí, essas decisões que você vai tomar, elas trazem consequências. Então, o pecado, ele vai trazer consequência. Além do inferno. Porque o inferno é a última das coisas, né? Quando você morre, e aí você vive uma vida de pecado, sem arrependimento, e aí o seu destino está selado. Mas você colhe consequências aqui também. Bom, ela comeu e deu também ao seu marido, que também comeu. Seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. O pecado só traz isso, vergonha. Porque quando você é de Deus e você peca, você sente vergonha. Então, Deus chama por Adão. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia e se esconderam de Deus. Aí, mais um parênteses aqui. O Senhor Deus aqui, Deus é sinônimo de divindade, né? Mas o Senhor aqui, no original, foi substituído por Senhor, mas no original era o nome de Deus. Essa é a forma original do nome de Deus em hebraico. O hebraico se lê da esquerda para a direita. Então, você vai ler essa, parece uma vírgula, né, no alto. Você vai começar daí. Yod, Rei, Vav, Rei. Essa é a forma original do nome de Deus. Se chama tetragrama, né? Porque são formados por 4 letras. Só que, se vocês prestarem atenção, na forma ocidental, na forma nossa, ele se traduz por YHWH. Ou seja, não tem vogal. E aí se perdeu a pronúncia, né?
nós tentamos trazer, mas não tem como falar que é isso, porque se perdeu realmente a pronúncia. Muitos colocam vogais e trazem para Yahvé, Javé. Muitos que leem a Bíblia em hebraico falam Adonai, ok? Porque se perdeu a pronúncia. Então se usa atributos de Deus, né? Sinônimos aí de Deus. E nas Bíblias, especialmente que eu consegui pesquisar, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada e NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, elas usam a palavra Senhor em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Senhor, todas as letras maiúsculas, onde estava no original escrito o nome de Deus. Assim como foi traduzido de Javé, Javé, aonde estiver Senhor, com todas as letras de Senhor maiúsculas, ali estava escrito o nome de Deus. Ok? Quando Deus chama Adão, dá-se a notação que era normal essa atitude, né? Toda vez na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Havia um diálogo, uma intimidade com Deus. E Adão se apresenta para Deus com aventais feitos de folhas de figueira. E Deus questiona: como conheceste que estava nu? Por acaso comeste da árvore que pedi para não comer? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Se você perceber aqui, houve um jogo de responsabilidades. Todos fugindo da sua responsabilidade. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, porque não assumiram o pecado. E é importante, quando a gente peca, a gente se ajoelhar para Deus e pedir perdão e reconhecer os nossos pecados. Ok? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: tem pecados que a gente comete e nem percebe. Então nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados em geral. Mas pecado tem nome. Quando você peca e sabe que pecou, o que pecou, peça para Deus perdão, especificamente para aquilo também. Deus se agrada disso, porque Ele vê arrependimento em você. Ok? Bom, apesar de as misericórdias de Deus serem infinitas e Jesus ter pago o preço por nossos pecados, é necessário arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso você se frustra porque você tomou uma decisão errada, né? Mas o arrependimento, se genuíno, vindo do coração, aí é quando Deus perdoa, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ok?